Você sabia que alguns vilões da sua saúde podem estar no prato? Muita gente passa mal porque tem intolerância alimentar, principalmente à lactose e ao glúten. A intolerância alimentar é caracterizada pela incapacidade de digerir determinados alimentos ou aditivos alimentares pela falta de alguma enzima que é necessária para a correta digestão deste alimento. Os alimentos que mais causam intolerância alimentar são os frutos do mar, ovo, chocolate, nozes, trigo, amendoim e soja. E estima-se que metade da população mundial sofra com este problema. E para conversar comigo aqui no estúdio do Momento Saúde de hoje sobre este tema, está a pediatra e especialista em gastroenterologia pediátrica Gisele Braga. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada. Prazer estar aqui. Obrigada. Doutora, o que é a intolerância alimentar? As reações que o organismo humano pode apresentar aos alimentos são as reações adversas, que são de duas categorias, baseadas em mecanismos imunológicos ou não imunológicos. As mais frequentes são as de mecanismo não imunológico, como, por exemplo, a intolerância à lactose. Como você disse, uma dificuldade de digerir a lactose por falta de uma enzima, quantidade suficiente dessa enzima no organismo humano. E as reações de mecanismo imunológico são denominadas alergias, por algum mecanismo de alguma linha do sistema imunológico, por anticorpo, por célula, por mecanismos mistos, em que o indivíduo recebe aquele alimento e reage contra ele, apresentando sintomas clínicos. Doutora, existe diferença, né, entre intolerância alimentar e alergia a algum alimento? Sim. Você explica pra gente como que é? Sim, é bastante diferente. O exemplo mais comum, o mais fácil de entender e é bastante confuso para as pessoas em geral e até mesmo para alguns médicos, é que a intolerância à lactose e a alergia do leite são duas coisas bastante diferentes. A lactose é um açúcar natural que existe no leite e para nós digerirmos essa lactose necessitamos de uma enzima que fica no nosso intestino. E nos primeiros anos de vida ela costuma ter uma quantidade suficiente no nosso organismo, porque a alimentação humana é basicamente láctea nesses primeiros anos, e ao longo do crescimento a alimentação vai mudando, já não depende tanto do leite para poder crescer adequadamente. Então a quantidade de lactose em alguns indivíduos diminui. Resultado é que quando a pessoa ingere a lactose e não consegue digerir adequadamente, o metabolismo do organismo produz substâncias que provocam gases, cólica, diarreia. Esses são os sintomas mais frequentes. Já a alergia ao leite, ela é provocada pela proteína que existe no leite, então é um mecanismo diferente. O organismo da pessoa reconhece aquela proteína como algo contra o qual ela deve reagir imunologicamente, produzindo anticorpos ou outras vias de reações imunológicas que reagem contra essa proteína e podem provocar sintomas mais frequentemente cutâneos, sintomas gastrointestinais e em alguns casos também respiratórios. Então a intolerância é mais para o adulto, digamos, e a alergia à proteína do leite é mais para as crianças. A intolerância à lactose costuma ocorrer mais frequentemente após os 4 anos de idade. Pode acontecer antes, mas é mais comum que ela se desenvolva depois dessa idade. E a alergia alimentar à proteína do leite de vaca, ela normalmente aparece nos primeiros anos de vida e o prognóstico é muito bom. A porcentagem de melhora das crianças que voltam a tolerar o consumo do leite sem reagir é muito grande. Então, por volta dos 4, 5 aninhos, a maioria das crianças que já foram alérgicas ao leite podem voltar a consumir sem sintomas. Ok. E quais os alimentos que causam frequentemente a intolerância alimentar nas crianças? O fruto do mar é muito falado, né? Que ele é um dos principais causadores. Tem mais algum outro alimento nas crianças e nos adultos? Sim, os principais causadores de alergia alimentar, os principais alérgenos, estão contidos nos alimentos. O leite é uma categoria, a soja, o trigo, o amendoim, os frutos do mar e o ovo também. São os principais alimentos que mais comumente provocam alergia. Tanto em criança quanto em adulto? Isso é um estudo de população em geral. Uhum. Normalmente, o leite acontece em idades mais precoces e tem essa evolução de melhorar com a idade. Já a alergia aos frutos do mar é uma alergia que pode aparecer em qualquer idade, tanto na infância como na vida adulta, e ela costuma ser duradoura. Normalmente não tem uma evolução para o indivíduo começar a tolerar e voltar a comer sem sintomas, diferente do leite, que quando a criança cresce, costuma ter uma melhora do quadro clínico.
o leite, a soja, o amendoim, são alimentos que acontecem bastante na criança porque são alimentos oferecidos com frequência nessa idade, né? Então eles costumam aparecer mais cedo. Ah, entendi. Então a gente pode falar que no adulto é irreversível, digamos. Se ele tiver a intolerância a algum alimento, raramente ele vai poder voltar a comer esse alimento, ou alergia. Na criança já se tem resultados, ela pode até voltar a comer. Pode-se dizer isso? De forma geral, a alergia que surge na vida adulta, ela tem menos chance de desaparecer do que a alergia a alergia alimentar que aparece na infância. Ah, entendi. E o que causa as intolerâncias alimentares? A intolerância à lactose é diferente da alergia. A intolerância à lactose ela é causada pela diminuição da quantidade da lactase, que é a enzima que existe no nosso intestino para digerir a lactose. Isso que causa a falta dessa enzima chamada lactase. A alergia alimentar, ela é provocada por um mecanismo imunológico e existem vários tipos, depende da reação clínica. Se for reação cutânea, existem reações do tipo anafilaxia, que é um mecanismo que depende de uma imunoglobulina chamada IgE. Então, o mecanismo imunológico IgE é dependente. Então, a reação anafilática depende desse mecanismo. Outros mecanismos não dependem dessa enzima IgE, dessa imunoglobulina IgE, dependem de outros mecanismos celulares, como, por exemplo, a doença celíaca, que é uma doença de reação imunológica contra o glúten. Ela tem mecanismos celulares também. Então, são mecanismos diferentes que provocam os sintomas. Existe uma fase da vida que a intolerância mais frequentemente atinge as pessoas? Existe uma fase da vida? A intolerância à lactose, ela normalmente aparece mais frequentemente após os 4 anos de idade. Mas alguns quadros clínicos deixam que agridem o intestino, uma diarreia de origem infecciosa, por exemplo, ela atinge o intestino e danifica as células que contêm essa enzima chamada lactase. Então, existem indivíduos que não são perenemente intolerantes à lactose, mas logo após um episódio de diarreia aguda infecciosa podem apresentar por um período de tempo uma dificuldade de digestão do leite e quando ingerem o leite sentem cólica, gases e até algum grau de diarreia, mesmo depois de ter melhorado da diarreia infecciosa, porque quando consome o leite, o seu intestino não está totalmente recuperado ainda e não tem a lactase suficiente para digerir o açúcar do leite. Doutora, alguma mudança repentina de padrão alimentar pode causar intolerância? A intolerância alimentar, na criança, ela depende da época de introdução. Assim, é importante lembrar da época de introdução dos alimentos adequadamente em cada faixa etária. Se preconiza que não se introduzam esses alimentos depois dos 4 a 6 meses de vida, porque a introdução mais tardia favorece o aparecimento da intolerância, da alergia, no caso, né? Favorece. Favorece. Introduzir esses alimentos depois da faixa etária adequada, por volta dos 4 a 6 meses, numa criança saudável, favorece o aparecimento de alergia. Então, quanto mais tardio, melhor. Assim, depois faixa etária, deve ser introduzido entre 4 a 6 meses. 4 a 6 meses. Porque a criança tem mama no leite materno de preferência, né, até os 4 a 6 meses de vida, e nessa faixa etária deve começar a receber outros alimentos. Tanto a introdução muito precoce desses alimentos, quanto a introdução tardia, após o 6º mês, pode favorecer algum aparecimento de alergia. De mudança alimentar num adulto, não tem nenhum estudo que fale que introduzir um alimento de repente vai provocar alergia, a não ser no indivíduo que tenha, como eu falei, algum intestino por alguma forma lesionado, alguma doença intestinal, uma diarreia infecciosa anteriormente, e se nesse momento for introduzido algum alimento, pode ser que o intestino se sensibilize. A mudança também de inverno para verão, tem alguns alimentos que são mais indicados ou não, que também pode causar alguma intolerância, alguma alergia. A questão do verão é mais a reação adversa do tipo ou tóxica por algum alimento que ficou ali e a bactéria produziu alguma toxina que provoca sintoma, ou então a bactéria em si que provoca uma doença infecciosa com sintomas de febre e outros associados, mas não porque o alimento no verão ele faz mais não mal fica mais suscetível não. Isso pelo inverno, pelo verão. Porque no verão tem a questão do calor, do crescimento bacteriano, presença de toxinas bacterianas no alimento, ou até a própria bactéria mesmo que pode proliferar no organismo e provocar sintomas. Mas aí é momentâneo, então, é por causa da bactéria. Sim. Não mudaria nada, não viraria uma intolerância alimentar por conta do clima. Não. Tá. Doutora, e quais o tratamento? Que seria descobrir os alimentos que te causam intolerância e aí retirá-los
E aí o que faltar de proteína, que, por exemplo, você não pode tomar o leite, vai faltar proteína no seu organismo. E aí a gente recupera essa proteína com vitaminas, tem medicação, como que é? O tratamento da alergia alimentar é excluir, até esse momento, excluir o alimento que provoca alergia, excluir de forma total, porque independente da quantidade, o organismo é capaz de reconhecer qualquer quantidade daquele alimento que provoca alergia. Então, uma gota, 1 litro, o organismo pode reconhecer e reagir da mesma maneira. Tanto faz. Então, quem tem alergia tem que excluir de forma absoluta aquele alimento da dieta. E procurar alternativas com um nutricionista, com um médico, para substituir aquele alimento por outros que podem ser consumidos sem provocar alergia. No caso do leite, depende da faixa etária. Antes dos 2 anos de vida, existem leites especiais, chamam fórmulas infantis especiais, que contêm eles pegam a proteína, é uma molécula muito grande, e essa molécula grande e complexa é que é capaz de desencadear alergia. Se você diminui essa molécula em pedaços menores, a chance de provocar alergia vai diminuindo. Então, as fórmulas infantis para crianças alérgicas utilizam fórmulas que contêm a proteína em porções pequenas, para o indivíduo não reagir contra essa proteína. Depois dos 2 anos de idade, pode ser utilizada a fórmula de soja também. E depois dos 2 anos, a criança já consegue comer variedades maiores de alimentos, de forma que não consumo do leite já não é tão prejudicial. Em alguns casos, a gente suplementa o uso do cálcio, para crianças que não vão consumir leite. E, assim, de outros tratamentos para alergia alimentar, alguns, se for reação mais intensa, reação anafilática, medicamentos para tratamento da crise, mas logo depois que os sintomas desaparecem, o tratamento é exclusão daquele alimento da dieta. Só exclusão do outros tratamentos ainda são experimentais. Imunoterapia para tornar a pessoa novamente tolerante àquele alimento. No momento, não tem nenhum tratamento que é amplamente aplicado de imunoterapia para pacientes alérgicos. Esse é só um experimento ainda. São estudos. São estudos por enquanto. Ninguém faz a terapia. Na prática clínica comum, não. Não. Ah, ok. Em alguns casos selecionados, pessoas que são alérgicas a muitos alimentos, existem tentativas de imunoterapia para esses pacientes de forma mais frequente. Mas paciente alérgico apenas a um alimento, a imunoterapia não é uma prática clínica comum, porque ela não tem os resultados mais tão brilhantes assim. Seria para casos pacientes mais graves. Sim. Ah, ok. Doutora, e as consequências para o organismo de quem tem alergia alimentar, quais são? Pode provocar uma úlcera gástrica, uma gastrite ou não? Isso está fora de cogitação? Depende se é alergia, se é intolerância, porque os sintomas são diferentes. A alergia, se for alergia de manifestação cutânea, a pessoa pode ter urticária, que são manchas vermelhas e pruriginosas, né, que provocam coceira no corpo. Pode ter algumas pápulas, bolinhas vermelhas espalhadas no corpo. São manifestações diferentes. Sintomas gastrointestinais, que são bastante frequentes na alergia alimentar também, podem ser em todo o trato intestinal, desde a parte de cima, o esôfago, né, com uma esofagite eosinofílica, uma gastroenterite eosinofílica, uma enteropatia alérgica, que são sintomas de... resumindo os sintomas, sintomas altos de crianças menores, muitos vômitos, regurgitações, mas não isoladamente, né? Porque as crianças pequenas costumam ter. Então, se alguém está olhando e fala assim, vomitou, tem alergia? Não é assim. Muitas crianças têm e são crianças normais. Mas isso, somado com outros sintomas, podem sugerir a presença de alergia ao leite. Diarreia, que é investigada pelo médico, que não tem outra explicação clínica, pode estar associada com alergia alimentar. E fezes com sangue em bebês muito pequenos também são sintomas de alergia alimentar. E quando fecha o esôfago, é alergia alimentar, pode levar à morte, perder a respiração completamente, em casos mais graves? A laringe é uma reação... reações alérgicas muito graves, do tipo anafilaxia, elas podem evoluir com uma inflamação, um edema, um inchaço muito importante das vias aéreas superiores e evoluir com dificuldade respiratória grave. São casos geralmente que já estão indo para o pronto-socorro, que são tratados na emergência, né? Já são casos diferentes do... E qual o procedimento quando chega a esse ponto?
E levar ao pronto-socorro, né? Uma criança que consumir... Bem, isso normalmente, no momento do caso acontecendo, para um adulto, para uma criança, ninguém sabe o que está acontecendo. Ver uma criança com dificuldade para respirar e levar o médico o mais próximo possível para o médico identificar. Agora, quando nós médicos identificamos uma reação alérgica do tipo anafilaxia, com fechamento de edema de laringe, broncoespasmo, quer dizer, chiado no peito, então tratamos com adrenalina intramuscular, oxigênio, obtenção de via aérea pérvia para poder manter a respiração adequada e a oxigenação adequada do organismo, mantendo o suporte vital, oxigenação, circulação sanguínea, são os cuidados de emergência, estabilizando o paciente, tentar descobrir o que provocou essa alergia para excluir esse alimento da dieta da pessoa. Okay. Nós vamos agora para um breve intervalo e já voltamos com mais Momento de Saúde. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com mais Momento de Saúde, falando com a doutora Gisele Braga. Doutora, vamos reforçar, a intolerância à lactose é diferente da alergia à proteína do leite. Sim. É isso. E os sintomas mais frequentes são quais? Os sintomas mais frequentes da intolerância à lactose é associado temporalmente com a ingestão do leite. Então, a pessoa toma e um tempo depois ela pode sentir bastante gases, flatulência, né? Um pouco de distensão abdominal por essa flatulência, cólica e normalmente é possível que ocorra episódios de evacuações mais amolecidas, diarreia logo depois do consumo do leite. Logo depois pode ser algumas horas depois, não necessariamente na primeira 1 hora após o consumo. E pessoas que o sintoma é diretamente proporcional à quantidade que a pessoa consome. Pode durar dias? Se a pessoa consome, ainda pode durar dias os sintomas ou não? Não. Rapidamente já? Sim, o sintoma acontece dentro de algumas horas depois do consumo e é temporário. Se a pessoa não continuar consumindo, o sintoma melhora. E é proporcional à quantidade. Então, assim, cada pessoa vai ter uma sensibilidade. As pessoas que têm intolerância à lactose têm sensibilidade diferente. Então, tem algumas pessoas que têm um pouquinho de lactose ainda, que se tomam um copo de leite, ficam bem, um de leite normal e não tem nada. Mas se aquela pessoa que tem aquele pouquinho de lactose já tomar 2 copos, já começa a ter sintomas. Então, depende de cada pessoa também. A quantidade... tem limite. É a pessoa que vai saber o limite. Exatamente. E que cada ela pessoa tolera. tem um limite. Tem pessoas que toleram meio copo já passa, e fica bem se tomando meio copo. Outras pessoas tomam um volume bem menor que isso e já começa a ter sintoma. E aí tem que excluir de forma mais radical a lactose da alimentação. Eu tenho intolerância à lactose, mas eu tomo agora os leites sem lactose quando eu tomo, só que eu já acostumei tanto a não tomar, né, desde criança, que agora qualquer quantidade já faz mal. E é um pouco de dificuldade de eu me habituar mesmo a esse sem lactose, né? Sim. E não é só o leite, né? As crianças comem danoninho, outros alimentos desse tipo que também provocam sintomas, né? Outros, o sorvete, se consome em maior quantidade já tem sintoma. O meu, por exemplo, a quantidade é bem pouca. Bem pouca. Iogurte, sorvete de chocolate, muito pouco mesmo. Cada pessoa tem a sua quantidade, e isso não é determinado por exame, é no dia a dia que a pessoa vai perceber qual a quantidade que tolera
daquele alimento. Porque se a pessoa consegue tolerar meio copo de leite normal e não tem sintomas, não haveria necessidade de consumir, por exemplo, leite com baixo teor de lactose. Mas se ela toma pouco, como você falou, e já tem sintoma, então o ideal é substituir por um leite com baixo teor de lactose. É o leite normal, que tem a proteína normal, que tem tudo normal, mas o açúcar natural dele, que é chamada lactose, não está presente naquele leite. Doutora, e os derivados também faz tanto mal quanto o leite para quem tem intolerância? Os derivados também contêm lactose, mas as quantidades podem variar e também o consumo de outros alimentos juntos que retardem o esvaziamento gástrico podem modular os sintomas. Então, se tomar o leite isoladamente e não se alimentar com outras coisas, provavelmente os sintomas serão mais intensos do que se você tomar o leite com outros alimentos no café da manhã, por exemplo, principalmente se tiver alguma coisa com algum conteúdo de gordura que retarda o esvaziamento gástrico e por isso os sintomas vão ser mais leves, tendem a ser mais leves. E como descobrir a alergia à proteína do leite? Tem exame específico que as crianças fazem? Como que é para descobrir se você tem alergia? É a maior angústia de quem tem, das crianças pequenas, né, com quem eu trato mais, da alergia ao leite, porque todos querem ver um exame escrito que tem alergia ao leite. E o exame, ele é um exame que detecta no sangue da pessoa a imunoglobulina E, a IgE, contra o leite ou alguma fração do leite. Então, se a pessoa tem uma alergia que depende do mecanismo IgE, ela pode ter o exame positivo. Mas se ela tem uma alergia que não depende desse mecanismo, o exame vai vir negativo e ela tem alergia. Então, é importante as pessoas saberem que o exame ele pode complementar o diagnóstico, ajudar a pensar no prognóstico, quer dizer, se vai melhorar, se não vai melhorar. Se for positivo, diminui um pouco a chance de melhorar, mais ou menos uma forma de entender. O prognóstico para quem tem o exame negativo é melhor, a chance de sarar é um pouco mais alta. Mas não é o exame que vai dizer se eu tiro ou ponho, porque a manifestação mais comum em crianças, na minha experiência, é o sangramento intestinal. O sangramento intestinal é uma manifestação que não depende de IgE, então a maioria das crianças que fazem tem o exame negativo. E não é por isso que eu não vou tratar a criança. Então, o mais importante é, apareceram sintomas, houve a dúvida, que o médico analise e a partir dos sintomas clínicos é que vai chegar ao diagnóstico. Então, o diagnóstico em todos os protocolos, americano, europeu, você suspeitou de alergia, suspende o alimento da dieta da criança ou do adulto. Se os sintomas melhorarem, entre eles a diarreia com sangue, quais são os outros? Diarreia com sangue, regurgitação, baixo ganho de peso associado a outros sintomas, reação cutânea de pele, uma dermatite atópica muito grave. Então, se você suspeita... Vermelhidão, fica vermelho. Vermelhidão, descasca, né? Umas pelinhas bastante fininhas e bastante coceira. A suspeita que há essa alergia, o alimento é suspenso da dieta da criança e se houve melhora dos sintomas, o diagnóstico é bastante provável. Então, se você coloca novamente, a pessoa volta a ter os sintomas, você confirma que esse é o diagnóstico. Esse é, por enquanto, o padrão ouro para diagnosticar a alergia à proteína do leite ou qualquer outro alimento. E se a mãe tiver alergia à lactose, a criança pode ter? A chance é maior? Alguns fatores de risco para alergia alimentar. Esses fatores de risco são atopia, dermatite atópica, asma e rinite alérgica e a presença de pais ou irmãos com alergia ao leite. Então, se a mãe tem alergia ao leite, os irmãos tiveram alergia ao leite, aumenta um pouco o risco da criança também ter. Okay. E como tratar essa criança? Como alimentar a criança que tem alergia? Ou alergia e depois a intolerância? Como eu falei, a gente repõe vitaminas também, nesse caso, das crianças? Na alergia alimentar, a alergia ao leite, é necessário suspender de forma completa o leite da dieta da criança. Como nós já falamos. E aí, dependendo da idade, vai usar uma fórmula infantil adequada. Menor de 1 ano, normalmente nós não usamos a soja, pela presença de fitatos e outras substâncias que podem atrapalhar a absorção de minerais, mas depois de 1 ano já é possível usar. E o estado de São Paulo tem a grande vantagem, porque essas fórmulas infantis para menores de 1 ano são fórmulas muito caras. Então, no estado de São Paulo nós temos a grande vantagem que a Secretaria de Saúde disponibiliza para casos com diagnóstico fechado de alergia, a obtenção desse leite para os pacientes alérgicos. As fórmulas infantis são complementadas com vitaminas, então, de forma geral,
já tem vitaminas suficientes, em alguns casos suplementamos o cálcio. Para crianças com intolerância à lactose, como não é necessário uma exclusão absoluta do leite da dieta, a exclusão vai ser proporcional à manifestação dos sintomas, né, de acordo com a criança consegue consumir. Então, uma possibilidade é diminuir um pouco o consumo, substituir o leite normal por leite com baixo teor de lactose. E agora no Brasil está mais fácil o acesso à lactase, que é exatamente a enzima que falta no organismo das pessoas que não conseguem digerir a lactose. Que é um comprimidinho que se toma junto, Isso. É isso? Fala um pouquinho dele pra gente. Então, assim, agora fica mais fácil, não é necessário diminuir tanto o consumo da lactose do leite, né? Então, para pessoas que têm intolerância à lactose, querem ir numa festa que tem doce, especialmente as crianças, né? Ou vai sair, não houve forma de diminuir a lactose daquela refeição. Então, existe a possibilidade de consumir esse comprimido, que é a lactase, a enzima que faz a digestão desse açúcar natural do leite. Então, se nós não temos, se o organismo da pessoa intolerante não tem, ela consome esse comprimido, essa lactase, que faz a digestão para ela e ela pode consumir sem ter sintomas. No caso dos adultos, eles não podem ter intolerância, que as crianças ainda sentem falta do doce, né? Igual você falou. Mas os adultos acabam que deixando de tomar o leite, por exemplo, se tem intolerância. Né? Os adultos substituem mais facilmente por outros alimentos, né? As crianças é que sofrem um pouco mais. Tem mais dificuldade, né? O Momento Saúde vai para mais um breve intervalo e já voltamos. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Voltamos com o Momento de Saúde, falando com a doutora Gisele Braga sobre intolerância alimentar. Doutora, uma intolerância comum também é ao glúten. O que é intolerância ao glúten? Aonde a gente encontra o glúten? Bem, o glúten é também uma proteína e ela existe principalmente no trigo e centeio e cevada. Nosso consumo habitual de trigo é bastante alto, né? Em bastante alimentos existe a presença do trigo. Então, uma pessoa que tem doença celíaca, que é a intolerância ao glúten, ela tem bastante dificuldade de encontrar alimentos, mas é possível. Hoje já existem bastante opções de produtos sem glúten para essas pessoas consumirem. Porque é muito presente na nossa alergia a leite e a trigo são alergias que requerem da pessoa bastante cuidado para evitar o consumo acidental desses alimentos, né? Porque às vezes a gente nem sabe, né, o que tem. Muitas pessoas às vezes desconhecem. Eu sei que é obrigado por lei as empresas a colocarem que contém glúten ou não nas embalagens dos alimentos, né? Mas muita gente desconhece ainda, né? Não sabe o que é o glúten, não sabe que ele está tão presente na nossa alimentação no dia a dia. Sim, é verdade, é bastante presente na nossa alimentação. Mas ele não é um alimento... Quando vem escrito na embalagem de um alimento, não contém glúten, não quer dizer que o glúten seja um vilão da nossa alimentação. Para pessoas saudáveis, que não têm nenhuma doença, o consumo de glúten não é um problema. O consumo do glúten é um problema para quem tem doença celíaca. A doença celíaca é um mecanismo, a pessoa que tem uma reação via imunológica também, contra o glúten no seu intestino. Provoca uma inflamação bastante importante, que dificulta a absorção dos alimentos de forma geral, pode levar a diarreia. Os sintomas da doença celíaca são muito variados. Diarreia, constipação, anemia, emagrecimento. Então, os sintomas da doença celíaca, o médico vai determinar porque é difícil uma pessoa fala assim, então. Eu tenho doença celíaca porque eu tenho diarreia ou porque eu tenho esse sintoma, é difícil. É uma ampla gama de sintomas.
Mas Então é difícil o diagnóstico, porque se confunde com outras. Pode com ser outras confundido doenças com comuns. outras. Para uma pessoa não especialista, sim, mas para um médico, não. Ele vai juntar os quebra-cabeça e vai falar. Porque eu tenho receio de falar que diarreia é doença celíaca, que todo mundo na primeira diarreia já vai parar de consumir o trigo, né? Não é assim. Então, mas um dos sintomas mais frequentes é diarreia, anemia, são sintomas frequentes da doença celíaca. Estima-se que tem mais de 2 milhões de pessoas no Brasil que tem a doença celíaca, Sim. mas que não tem esse diagnóstico, que não é diagnosticado, Sim, exatamente, né? por isso, porque são muitos sintomas possíveis. Uma criança com baixa estatura, às vezes simplesmente baixa estatura é o sintoma da doença celíaca. Então, por isso é que é necessário que, aparecendo os sintomas, o médico investigue para concluir o diagnóstico. A doença celíaca, o tratamento dela é a exclusão do glúten da dieta. Então, excluir trigo, o centeio e a cevada. Na suspeita do diagnóstico de doença celíaca, o primeiro exame normalmente que é feito é um exame de sangue, que procura anticorpos contra frações do glúten no sangue. Se o exame vem negativo, dificilmente a pessoa tem a doença celíaca. Se o exame vem positivo, é possível que ela tenha a doença celíaca. Não é certeza, mas é bem provável que sim. E aí, para a conclusão do diagnóstico, a certeza absoluta do diagnóstico é fazendo uma endoscopia com biópsia do intestino para concluir se tem o mesmo padrão de inflamação característico da doença celíaca. É no intestino, então, que você verifica se você tem a confirmação da doença celíaca, não no estômago. Não, a doença celíaca é uma doença que afeta o intestino. No intestino. Sintomas intestinais. E os sintomas, você falou diarreia? Sim, são diarreia, constipação, baixo ganho de peso, baixa estatura, anemia, são bastante frequentes. Pode levar à morte, doutora? Se evoluir para um quadro de desnutrição muito grave, ou se uma pessoa não tratada, existe um risco maior para as pessoas que têm doença celíaca de ter linfoma intestinal. Então, a pessoa que não trata, que evolui para um câncer, pode também ter risco de vida, de morte. Tá. Existe prevenção, doutora? Dê para fazer? Em prevenção de alergia alimentar, de forma geral, a primeira coisa, aleitamento materno, exclusivo, né, até os 4 ou 6 meses de vida, prevenção contra a alergia alimentar. Introdução dos alimentos no período adequado, entre os 4 e 6 meses de vida, mas não medicamentoso, não há nenhum tratamento para prevenção da alergia alimentar. Doutora, e que idade é mais frequente a alergia ao glúten nas crianças? Tem uma faixa etária que atinge mais? Olha, a doença celíaca é uma doença que aparece pode aparecer em qualquer faixa etária, em crianças pequenas pode já apresentar o diagnóstico, há pessoas que só descobrem na sua vida adulta, passam a vida inteira assintomáticos, carregam lá o seu examezinho positivo para a doença celíaca, mas nunca apresentam sintomas, fazem a biópsia vem normal, em um determinado momento da vida, não se sabe porquê, ela começa a ter a reação inflamatória do intestino e apresentar sintomas. Então, ela pode aparecer em qualquer faixa etária. Em qualquer faixa etária. E não tem nada que desencadeie isso? Claramente reconhecido, não. Mas teria algum supostamente que desencadeia? Processos que agridam o intestino, favoreçam a perda da barreira intestinal de proteção, que permitam que a molécula do glúten penetre pelo intestino, poderiam favorecer. Mas, assim, não são fatores determinados cientificamente, evite isso ou aquilo, porque você, evitando isso, não terá doença celíaca. Então, ela pode aparecer a qualquer momento. Uma pessoa, por exemplo, que sempre consumiu aveia, ou sempre consumiu... Aveia também tem? A aveia foi muito discutida se era para excluir ou não no caso da doença celíaca. O consenso mais recente é de não... pacientes que têm doença celíaca podem consumir aveia, não podem consumir trigo, centeio e cevada. Então, por exemplo, uma pessoa que... a cerveja tem cevada, uma pessoa que toma cerveja depois, durante a vida, toma, de repente ela começa a ter sintomas. Pode. E aí pode ser a doença celíaca. O problema maior é que não são, diferente da intolerância à lactose, por exemplo, a pessoa toma e em algumas horas tem sintomas, é o consumo prolongado que vai inflamando o intestino, inflamando, e os sintomas podem aparecer mais tardiamente. Então, não é... a pessoa, de repente, consome o glúten e daqui a horas tem sintoma, não é tão rápido assim.
Tanto que é difícil para pessoas que têm doença celíaca, a gente orienta a exclusão do trigo da dieta e a pessoa fica bem, os sintomas melhoram e a pessoa pensa que já melhorou, que pode voltar a consumir. E ela consome por um tempo sem ter sintomas. Até que o intestino volte a inflamar e a produzir os sintomas, pode demorar um tempo, até de meses, em alguns casos. Então não é a pessoa... Não, e as pessoas pode ser rápido, como pode demorar. Como não? Então, se a pessoa fez a dieta, excluiu o glúten, ficou bem, melhorei, agora eu sarei, posso voltar a consumir. Consome e pode consumir por algum tempo sem ter sintoma, mas se você for fazer biópsia naquele momento, ela já está alterada. Mas fatalmente vai ter de novo os sintomas, vão voltar. Para quem tem doença celíaca, dificilmente desenvolve tolerância. Tolerância ao glúten, em alguns casos, que é temporário, pode ocorrer, mas doença celíaca não, ela tem, para sempre vai ter sintoma. Tem alguma doença genética, por exemplo, que dê uma predisposição a algumas pessoas a ter algum tipo de intolerância, de alergia? Existe alguns tipos genéticos que favorecem a doença celíaca, que podem ser investigados também. Aqui no Brasil é um pouco menos frequente a gente usar por questão de preço, de mecanismo de diagnóstico, mas em outros países procurar um determinado gene que favorece a doença celíaca é uma forma frequente de diagnóstico também. Esses são genes facilmente identificados. Agora, para alergia ao leite, não. Ao leite, não. Nem a alergia à proteína? A proteína do leite, não, e nem a nenhum outro. Nem a nenhum outro. Só da doença celíaca. Ok, doutora. Eu queria que você deixasse as suas considerações finais, né, sobre o tema que a gente conversou. Fica à vontade. Primeiro, que a principal forma de prevenção da alergia alimentar é o aleitamento materno. Então, que todas as mães se sintam estimuladas a amamentar os seus bebês pelo retorno de carinho que tem e pelo benefício que tem para a saúde deles. E segundo, que pessoas saudáveis podem consumir todos os alimentos. A restrição de alimentação, leite, glúten, são para pessoas que têm algum problema de saúde. Então, se há sintomas, procure o médico para que ele faça a avaliação e aí sim indique ou não a suspensão desse alimento da dieta. Suspensão de alimentos desnecessariamente pode prejudicar o estado nutricional da pessoa. O que é muito comum hoje, né? Tirar o glúten porque ele é o vilão, porque ele faz mal. Exato. Tá joia. Doutora, queria agradecer muito a sua presença aqui. Tá? Então, a dica final é para as mamães alimentarem seus bebês, darem o leite. Leite materno. O leite materno. Tá bom, doutora, agradeço muito a sua presença. E vale lembrar também, é importante ressaltar que a alimentação adequada aos alunos portadores de estado ou condição específica é garantido por lei, né? A lei seria 11.947, de maio de 2014. O Momento de Saúde de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia. Você pode continuar acompanhando o nosso programa pelo canal 4 da NET ou pelo nosso canal da TV Câmara no YouTube. Até a próxima!